dia, irmãos. Como é bom tê-los nessa manhã para poder aprender sobre a palavra de Deus, tanto eu como você, que você possa parar agora tudo que você está fazendo e se concentrar naquilo que Deus irá falar ao seu coração. Eu tenho certeza disso. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse final de semana que o Senhor nos conduziu mais uma vez, Senhor. E se chegamos no domingo é porque Deus assim quis. Cuida dos nossos familiares, amado Pai, das nossas necessidades, daquilo que estamos almejando. Oramos a Deus, que o Senhor possa estar conosco nesse período da escola bíblica dominical, onde iremos falar sobre a igreja, a importância tremenda do fundamento também, o transcorrer, e cremos que o Senhor irá falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, o discípulo e a igreja tem muito a ver comigo e com você. Então vamos passando, né? O texto que nós iremos ver sobre o discípulo e a igreja, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí o discípulo disse: será que sou é profeta, que sou Elias, que sou é Jeremias? Aí Jesus perguntou: e vocês, discípulos, o que vocês acham? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus. E aí Deus disse para Pedro: não foi carne que revelou, mas foi o Pai, e foi o Senhor que assim o revelou. Então Jesus chega a dizer isso para Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É bom deixar bem claro que isso gera uma confusão muito grande. Quando Jesus diz assim: você é Pedro, sobre essa pedra, Deus e o Senhor Jesus está dizendo sobre essa afirmação sua. Então a palavra pedra, ela é sinônimo de afirmação, conclusão. É isso que Jesus está dizendo. Pedro, diante dessa pedra, diante dessa conclusão, diante dessa afirmação, edificarei a igreja. E a igreja é edificada sobre Cristo. Quando nós olhamos em 1 Pedro no capítulo 2, versículo 7, diz assim: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra, Jesus, é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então, a palavra de Deus diz que aqueles que creem, essa pedra, Jesus, se tornou uma pedra preciosa. Mas os que não creem, a palavra de Deus diz que ela acabou sendo uma pedra de tropeço. Então Jesus é aquela pedra angular, aquela pedra colocada na sustentação da criação e da construção que nos leva ao reino de Deus. Então é bem importante deixar bem claro quando Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre essa afirmação, sobre essa conclusão. Ok? Vamos lá, caminhando. Ao final do estudo dessa lição, você deverá ser capaz de identificar dois sentidos fundamentais da palavra igreja no Novo Testamento, descrever os diversos significados de igreja como congregação, identificar a origem da igreja e seus oficiais, que é muito importante isso, identificar a missão primordial da igreja. A missão, nós temos uma missão também, né, a ser feita, e descrever o desempenho da igreja como agente de reconciliação. A igreja tem muita coisa a ser feita, né? É mais do que sentarmos num banco, é mais do que curtirmos ali um ar-condicionado, né? Então a igreja tem muita coisa, e nós vamos ver hoje. Você vai ficar surpreso, muita coisa que a igreja tem e pode fazer em prol do reino de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. A palavra igreja tem dois significados fundamentais no Novo Testamento: congregação, grupos de crentes em Cristo
batizados e que se reúnem para adoração, companheirismo e serviço cristão. Num sentido global e amplo, descreve todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Em nosso estudo, vamos olhar a igreja a partir do significado de congregação. Então, o que é a igreja? Um grupo de pessoas que são desafiadas a reconhecer os seus pecados, aceitarem Jesus como Salvador, se batizam e se reúnem para uma adoração, companheirismo e serviço cristão. Vou repetir. Então, a igreja é um grupo de pessoas que reconhecem os seus pecados, se batizam e se reúne para adoração. A gente pensa que a igreja é só se reunir para adoração. Não. E companheirismo e serviço cristão. Então a igreja tem companheirismo também. A igreja tem serviço cristão. Nesse domingo agora, o Chico Barbeiro falou comigo: Marcão, está indo um médico aí na igreja, ele está indo, ele está com uma certa dificuldade, alguma situação, então cerca ele e tenta fazer contato com ele. Aí eu fiquei o culto domingo à noite procurando se ele estava na igreja. E falou de fisionomia comigo, eu tenho dificuldade. E eu fiquei olhando assim, sabe, irmãos, e não conseguia vê-lo, né? E aí, quando terminou o culto, um casal, desceram conversando com um casal, de irmãos, e acaba que eu esqueci desse médico que veio domingo na igreja. E aí eu liguei para o Chico, pedi desculpa, sabe? E fiquei sabendo que eles estavam na igreja. Eu ainda falei para o Chico: Chico, eles não vieram não. Aí depois liguei de novo, falei: Chico, eles vieram sim. Aí eu falei para o Chico: Chico, me perdoa, me desculpa. Mas eu falei: Chico, não tinha o que fazer. Eu desci com um casal. A Lília estava conversando com duas meninas. Então, a igreja é serviço, a igreja é companheirismo. A gente não pode deixar por meia dúzia, não tinha como. Mesmo se eu visse aquele casal, o médico e a esposa, eu fiquei sabendo que ele veio com a esposa também. Então, mesmo se eu visse eles, eu não poderia fazer nada. Então, a igreja é esse corpo agindo. O corpo agindo, não deixando para um, não deixando para outro. Será que ele vai voltar domingo que vem? Esse é o grande desafio, meus irmãos. Gente, as pessoas estão indo para o inferno, e se eles estão vindo aqui na igreja é porque Deus assim quer. Então, em nosso estudo, vamos olhar a igreja a partir do significado da congregação. 1 Reis, capítulo 8, versículo 5. 1 Reis, capítulo 8, versículo 5. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca, e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas que se estendiam para fora da arca podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado, onde estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com a israelita depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, mandou encher o templo do Senhor. Então, aliança. Igreja é o quê? É aliança. Olha só. Quando saíram, mandou encher o templo do Senhor. Nós temos que ter essa noção do Senhor encher essa igreja com o seu poder, encher essa igreja com a tua misericórdia, encher essa igreja, amados e queridos. Então, a aliança, essa aliança nós temos que ter com o Senhor, e temos que ter essa aliança de um para com o outro. Mas a igreja orava intensamente. Atos 12, versículo 5. Atos 12, versículo 5. Atos 12, versículo 5. Diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Entende? Perdemos agora o irmão Odilon, o irmão querido, o irmão que é Gideão, o irmão que fazia gosto de a gente estar ao lado dele, não é verdade?
Mas olha só que coisa, a igreja também precisa orar intensamente pelos irmãos, e é o que a igreja estava fazendo, porque Pedro estava preso, Herodes havia mandado matar Tiago, então Pedro estava ali na fila para ser morto. Mas por que isso não aconteceu? Porque a igreja orava intensamente. A igreja precisa de ter um agir, um fluir de forma mais profunda, crer no poder de Deus, no agir de Deus. E por isso que a oração era intensa a favor de Deus. E um anjo interveio. O anjo interveio, abriu as portas da prisão, e Pedro saiu pela porta da frente, porque a igreja orava intensamente. Tem um menino que tem participado da célula lá de Curitiba, né? Ele é de Curitiba, a mãe é de Curitiba. Eles têm participado da célula online, e nós temos orado intensamente por esse menino. É um jovem, e ele tem mexido com coisas erradas, e a mãe basicamente chora, toda a célula a mãe chora, lá em Curitiba, ela chora, e ontem tivemos a alegria dele participar da célula. Ontem nós tivemos essa alegria, ele participou. Que coisa linda, sabe? E quer dizer, porque oramos 2, 3 meses por aquele garoto, e a mãe estava na alegria, eu fiquei até arrepiado. A mãe estava na alegria, porque oramos intensamente, oramos por ele. Então a igreja tem que sentir a dor do próximo, a igreja tem que sentir essa dor, tem que orar, sabe? Assim como orou intensamente por Pedro. A igreja também precisa entender que um grupo de crentes batizados, meu amigo e minha amiga, você precisa batizar. Pare de enrolar. A palavra de Deus nos diz, eu quero abrir aqui em Atos, né, para facilitar, em Atos capítulo 8, versículo 36, diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água que me impede de ser batizado. Então olha só, o batismo partiu do desejo do coração do eunuco. Estou vendo a água aqui, o que me impede, Felipe? E aí diz Felipe: você pode, se crê de todo o coração. Então, se você reconhece que é pecador, crê em Jesus, meu irmão, vamos caminhar para o batismo. Procura a gente aqui, sabe? Se você está afastado, procura a gente, procura a secretária. Vamos viver em igreja. Olha só, hoje nós estamos estudando sobre a igreja, a importância da igreja. Então, que me impede de ser batizado? Se você crê de coração, eu não respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Deram ordem imediatamente: para tudo, para tudo. Então, a partir do momento que você quiser dizer eu quero batizar, a gente para tudo. A preferência é o seu batismo. A partir do momento que você fala assim, eu quero voltar para a igreja, a gente para tudo, porque você está voltando para a casa de Deus. Glória a Deus. E o Senhor quer que você volte para a casa de Deus. O Senhor quer que você também batize. Bom, vamos lá. E no contexto da congregação local, que o discípulo se desenvolve no estudo e na prática da fé no Senhor Jesus Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Uma coisa interessante aqui, em Atos 19, 32, diz assim: a assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia o que estava ali. Então, qual é o importante de Efésios capítulo 4, versículo 13? E de igreja. Olha o que diz: até que todos alcancemos a unidade da fé. A unidade da fé. Igreja não é bagunça. Igreja é algo organizado, firmado na fundamentação dos apóstolos e tendo do Cristo como cabeça. Então, até que todos alcancemos a unidade da fé. Por isso que nós temos um líder aqui que prega a palavra de Deus. E nós precisamos ter uma unidade na fé. Porque imagine
A igreja igual a nossa aqui, um fala uma coisa, um fala outra, um decide uma coisa, um decide outra coisa. É o que estava acontecendo aqui, ó, em Atos 19, 32. Atos capítulo 19, 32 diz assim: a assembleia estava em confusão. Confusão. Amados, eu tenho ido no Paraná. E eu cheguei lá, um churrasco, aniversário, eu acho. E aí comecei a perguntar. No aniversário, no churrasco. E aí, como é que você está? E aí? Tem ido na igreja? Só ouvi o pessoal dizer assim: não tem ido na igreja não. Não, faz tempo que eu não vou. Mas por quê? Não, eu não vou pregar, não tenho ido não e tal. Aí eu falei assim: eu vou pregar domingo. Você é convidado, hein? Você vai estar lá? Vou. Vai estar lá? Vou. Pela misericórdia de Deus, irmãos, pela misericórdia de Deus, foram bastante pessoas que estavam afastadas, pela misericórdia de Deus. Quando terminou o culto, eu fiquei observando. E durante o tempo que eu fiquei lá, eu também fiquei observando. Havia uma grande confusão, e há uma grande confusão, amados, no interior do Paraná. Eles não se entendem, cada um fala uma coisa. Olha, uns gritavam, pior ainda, gritavam. Eu estou em Atos 19, 32. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Isso na igreja não é o caminho de uma igreja sadia e saudável. Amados, temos tantas coisas para fazer como igreja, tantas coisas, e a Bíblia nos fala que a assembleia não havia entendimento, porque uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra coisa. Mas olha o que a Bíblia nos diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade. O que é um crente maturo, né? É um crente que, sabe, ele vai saber o que falar. Ele não vai invejar, vai ter palavras sempre de amor, não discórdia, sabe? Então, a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Que coisa linda, que desafio para nós, que desafio, né? Atingir a medida da plenitude de Cristo, porque Cristo foi pleno. Sabe o que eu penso desse versículo aqui? É que Cristo foi pleno. Acho que a Bíblia está nos ensinando a gente ter isso como alvo, embora a gente vai ter dificuldade para alcançar. Mas a Bíblia está dizendo: esse tem que ser o seu alvo, esse tem que ser o seu objetivo. Mesmo que você não alcance, mas você vai estar nessa direção. Sabe aquela brincadeira de que um rapaz pegou uma pedrinha e começou a jogar no rio, fazendo peixinho, e jogou novamente, e ficou o dia todo jogando. Até que alguém chegou, passou e perguntou: você está o dia todo jogando pedra aí, o que você vai ganhar com isso? Ele chegou e falou assim: que eu vou ganhar com isso eu não sei, mas eu quero ver alguém que consegue me ganhar na distância que eu estou atirando essa pedra. Amados, crescer na plenitude de Cristo é algo desafiador, mas precisa ser um objetivo, pelo menos caminhar nessa direção. Vamos lá. O que é uma igreja? Em grego, a palavra igreja significa eclésia, grupo daqueles que foram chamados para fora. O povo de Israel foi chamado para fora do Egito. Deus nos chamou para fora do poder do pecado. Vamos lá. Igreja é eclésia, né? Grupo daqueles que foram chamados para fora. Nunca esqueça disso. Então, eu vou ler lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Só para confirmar isso. Gênesis 15, capítulo 15, versículo 5. Diz assim. Vamos lá. Diz assim. Então o Senhor, versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Versículo 5. Levando
para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Olha só o que Deus fez. Levou para fora quem? Abraão. Levou ele para fora, porque Abraão estava o quê? Dentro da tenda. Dentro de uma tenda. E dentro de uma tenda ele não conseguia ver. Não conseguia ver as maravilhas que o Senhor iria fazer. Então o Senhor tirou ele, levou, olha só, levou. E às vezes, amados, nós temos que pegar na mão do irmão da igreja e levar ele, convidar ele, sabe? Empurrar, vamos junto, vamos aquecer esse coração duro aí. Então o Senhor levou para fora da tenda. A igreja não é um local só para estar nos domingos, né? Vamos pensar a igreja como uma tenda aqui. Então o Senhor levou para fora. Então a igreja significa o quê? Grupo daqueles que foram chamados para fora. E não é de hoje que tem esse significado. E olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Ou seja, essa ideia dos astrólogos, né? De contar as estrelas, né? E cada vez a Bíblia é perfeita, né? Desde aquela época do Antigo Testamento, o Senhor Deus falou para Abraão: conte as estrelas aí, ó, se é que você pode contar. Que coisa linda a Bíblia, né? Muito atualizada, glória a Deus. Então, a igreja são aqueles que foram chamados para fora. Por isso que Deus diz: Abraão, levando Abraão para fora da tenda. Coisa boa, que coisa maravilhosa. O povo de Israel foi chamado para fora do Egito. Vamos pensar aqui, primeira coisa, tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha ali os meratitas, né, que carregavam ali as colunas do tabernáculo, e tinham também os coratitas, que carregavam os utensílios, né, do tabernáculo, né, e os gersonitas, que carregavam as cortinas do tabernáculo. Então a primeira coisa era o tabernáculo. A segunda coisa, só que o tabernáculo era móvel, né? A segunda coisa era o quê? O templo. Aí passou-se a ter um templo fixo, né? O templo passou a ser um templo fixo. E a terceira coisa, em 587, quando Judá foi invadido pela Babilônia, e ali começou o quê? As sinagogas, porque foi no tempo da dispersação. Então, o povo, por ter se espalhado, o povo de Judá, por ter se espalhado, começaram a cultuar Deus, né, através das sinagogas. Então começou no tabernáculo, depois foi para o templo, e o templo já era algo fixo, né, e depois foi para as sinagogas, várias sinagogas, na verdade, até chegar onde nós chegamos até hoje. Uma coisa que nós temos que entender também: Deus nos chamou para fora do poder do pecado. O povo de Israel foi chamado para fora do Egito. Olha só, o povo de Israel foi chamado para fora do Egito. Só que o povo de Israel foi chamado para fora do Egito, você pode perceber que Jericó já sabia dos feitos do Senhor através de Israel. Jericó já sabia. E você pode observar também que Balaque já sabia o que Deus tinha feito em Israel. Ou seja, antes de Israel chegar, os povos lá na frente já sabiam do poder de Deus. Ou seja, Deus era conhecido através de seus feitos em Israel. Isso chama ação centrípeta. Por que é isso? É quando Israel não foi para evangelizar ninguém. Israel não foi para ser um missionário naquela região, não. Israel tão somente foi instrumento de Deus para que os povos lá na frente conhecessem Deus. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente chama de ação centrífuga. É como um liquidificador. O liquidificador ele vai na borda ali, né?
vai na borda e traz tudo para o centro, não é isso? Quando você põe alguma coisa no liquidificador, ele vai na borda e traz tudo para o centro. Então, hoje em dia, nós somos o quê? Missionários. Nós vamos, somos enviados e trazemos as vidas para o centro, né? Para essa pedra viva que é Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, caminhando. Um corpo de companheirismo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos devem se considerar iguais e se amar mutuamente. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Passamos a pertencer a uma nova família, a família de Deus. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Qual é o ensino que nós temos que se dedicar? Sem filosofia, sabe? Sem ideologia. Os ensinos dos apóstolos. E a comunhão. O que é a comunhão? A célula, né, é um bom caminho para a comunhão. Porque domingo nós estamos aqui na igreja, estamos para a grande adoração, né? E a comunhão durante a semana é o tempo que estamos ali para orarmos, né? Acabei de falar agora desse jovem do lado de Curitiba, né? Que a mãe do lado de Curitiba está na célula nossa e chora e pede oração, e o menino esteve na célula com a gente ontem. O que? Um grupo de comunhão. A igreja é um grupo de comunhão, também fora, né, da igreja, do templo, né? E o partir do pão e as orações, não é? Aqui na nossa região a gente tem muita possibilidade, né, de tomar um cafezinho, uma broazinha, não é verdade? E com isso a gente vai estreitando laços, sabe? Eu estou doido para chamar aquele menino que teve aí domingo na igreja aí, que escapuliu, sabe? Eu estou arrumando um jeito de chamar ele para tomar um cafezinho, sabe? E não pode, vem aqui na casa de Deus escapulir, isso não pode acontecer. E o que acontece? Partir do pão, vou chamar ele para tomar um cafezinho comigo, sabe? E para ele começar a se sentir parte. Ele já falou, viu, que chegou aqui na igreja, o pessoal tratou ele bem, o pessoal cumprimentou. E as pessoas estão observando a nossa igreja, né? Eu falo a nossa igreja em especial, particular. A gente não pode tratar as pessoas com desdém. Se elas vêm aqui é por causa de Deus, porque Deus espera algo de nós, uma atitude de nós. E também as orações. Temos que estar orando, estamos com muitos enfermos, amados, muitos enfermos, né? Vamos dedicar a oração, sabe, queridos? Tirar um tempo para orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão afastados e orar para que aqueles que estão vivendo esse tempo de pandemia não esfriem na fé, né? Isso é outro medo. Eu tenho receio disso. Então, orar para que os queridos não esfriem na fé. Todos devem se considerar iguais e se amar mutuamente. Isso é uma coisa interessante. Lá em Curitiba, um juiz. Lá os carros têm guardador, né? Cuidador de carro. E outro dia lá, um dos cuidadores de carro era um juiz. Então, quer dizer, o camarada está lá, está igual todo mundo. Eu não posso chegar aqui na PIB e achar que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Então esse juiz está lá, né, guardando o carro, né, com maior respeito, né, com maior humildade. Por isso que está dizendo, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprio. Não é verdade? Então passamos a pertencer a uma nova família, a família de Deus. Você tem uma nova família. Uma família agora chamada família de Deus. Vamos lá, continuando. O corpo humano é formado por várias partes que trabalham de forma interdependente. Na igreja existem muitos diferentes membros, mas trabalham juntos sob a liderança do Espírito Santo. Assim como um de nós tem um corpo com muitos membros,
esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, a palavra de Deus nos diz que a importância de compreendermos que nós somos um corpo e que, pelo fato de sermos corpos, existem diferentes membros, né? Mas trabalhamos juntos sob a liderança do Espírito Santo. Que coisa boa, né? Saber que o Espírito Santo ele dá isso a quem ele quer, né? Ele conduz a coisa, não é verdade? Então, é só sermos obedientes, ouvirmos a voz, né, do Espírito Santo. E nós vimos, né? Estávamos fazendo um curso, o Mike também estava fazendo esse curso, e nós vimos uma igreja no Oriente, se não me engano, que era uma igreja no buraco. E aí chamaram o pastor Márcio para ir nessa igreja no buraco. O pastor Márcio me chamou também. E aí eu com essa artrose aqui no quadril, aí eu fiquei pensando, descer é fácil, né? Quero ver subir com uma igreja no buraco com essa artrose aqui. Precisava de um guincho para me erguer. Mas aí eu acabei vendo a igreja e mandaram o vídeo, né? E que coisa linda, gente, um deserto, sabe? Creio que deve ser uma igreja perseguida. E a forma de Deus agir, não é verdade? Aqui a gente não tem uma igreja no buraco, mas o Espírito Santo ele age de tal forma, né? Tremenda, de que coisa maravilhosa é isso, né? Glória ao Senhor. Então, cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então nós estamos ligados, né, um ao outro, né, de forma tão especial, formado por homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Que são vocês é sagrado. Então, formado por homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo. A regeneração, a gente vê aqui, né, Pedro dizendo, né, no capítulo 1, ele diz assim: vocês foram regenerados, capítulo 1, versículo 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Glória a Deus, né? A regeneração, segundo alguns teólogos, é o sinal da salvação, né? Então, primeiro você passa ali pelo arrependimento, pela fé, pela adoção, e união e regeneração, santidade e regeneração. Então tem esses passos, né? Mas para alguns teólogos, a regeneração é o sinal crucial de que a pessoa é salva, que a pessoa não está brincando com a fé. E a Bíblia diz aqui assim, ó: vocês são perecíveis, né? Em outra parte, vocês são regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Em outro lugar diz assim, por meio do Espírito Santo. Mas olha só a importância da palavra de Deus. Vocês são regenerados por meio da palavra de Deus. Então, por isso nós estamos aqui, nesse domingo, tratando sobre isso. Olha só, regenerado por meio da palavra de Deus. Então, é quase que impossível você ser uma pessoa regenerada, né? Ou seja, uma pessoa arrependida, com fé, uma pessoa, adoção, união com Cristo e regenerada, santidade e regenerada. É quase que impossível, né? Se não for por meio da palavra do Espírito Santo, né, do Senhor. E aí, nós vamos ver
formado por homens e mulheres, né, que foram regenerados pelo Espírito Santo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Isso, ou seja, eu e você, nós somos utilizados, né, como pedras vivas. É isso que nós estamos sendo utilizados. Precisamos ser utilizados dessa maneira. Na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que nós também estamos sendo edificados e utilizados como pedras vivas. Ou seja, o crente ele tem que ser um crente vivo. Ele tem que ser um crente que vai fazer diferença, né? Então, nós somos também utilizados como pedra viva, e presta atenção, na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, porque como você constrói uma casa tijolo por tijolo, então, onde é que estão os seus tijolinhos? Os seus tijolinhos estão aonde? Vocês são utilizados como pedras vivas na construção de uma casa espiritual. Gente, que responsabilidade, né? Que coisa tremenda, que coisa forte, né? Nós sermos utilizados como pedra viva, para serem sacerdotes santos. Antigamente, os sacerdotes eram aqueles que entravam, né, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, e as pessoas ficavam do lado de fora, né, esperando qual seria a profecia, né, ou qual seria o recado. Agora, o que o Senhor está dizendo hoje é que nós estamos no meio dessas pessoas. Nós somos sacerdotes santos. E nós não somos separados dessas pessoas. Nós estamos juntos dessas pessoas, para podermos sermos pedras vivas. E aí, a Bíblia nos diz, né, que livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que é bom. A Bíblia fala que nós temos que desejar, né? Desejar de coração o leite espiritual puro, assim como criança recém-nascida, né? A criança recém-nascida, quando está com fome, né, e quer mamar, ninguém segura ela não. Ela coloca um berro, um grito, e sacode para um lado e por outro, sabe? Por quê? Porque ela está desejando ali o leite. A Bíblia nos diz que nós, como pedra viva, a gente tem que desejar também o leite espiritual, como a criança recém-nascida deseja o seu leite maternal. Você tem desejado esse leite espiritual de forma profunda, né? De forma no qual Deus quer te abençoar com esse leite, né? Com essas bênçãos. Vamos lá, vamos caminhando já para o final. No Antigo Testamento, alguns homens eram designados como sacerdotes. Na igreja do Novo Testamento, todos os discípulos são sacerdotes. Viu o que eu falei anteriormente? Né? No Antigo Testamento, alguns eram designados como sacerdotes. Agora, no Novo Testamento, todos os discípulos são sacerdotes. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a palavra de Deus nos diz que nós somos geração eleita, ou seja, nós fomos eleitos para algo especial. Nós somos sacerdócio real. Que coisa maravilhosa, né? Sacerdócio real. Ou seja, nós temos objetivos claros, né? Isso não nos coloca, né, na forma de sermos melhores do que os outros, nada disso. Mas nós somos sacerdote real, povo exclusivo de Deus. Olha só, mas tem um motivo para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdote real, povo exclusivo de Deus, mas tem uma motivação muito clara.
Vou ler novamente. Qual é essa motivação? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não adianta a gente achar que é sacerdócio real e colocar uma franja, uma roupa, sabe? E colocar um tamanco, um salto alto e achar, eu sou sacerdote, sou crentão, eu sou crente, ninguém é crente melhor do que eu. Mas olha só, você é sacerdócio real para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a luz. Por isso que você é sacerdote real. Os judeus rejeitaram Jesus na intenção de formar uma nova comunidade a partir de seu povo. Jesus chamou os discípulos a quem entregou os princípios da nova comunidade. A essa nova comunidade chamou igreja. Então vamos lá. Os judeus rejeitaram Jesus na intenção de formar uma nova comunidade a partir do seu povo. Então é por isso que João 1,46, Natanael diz, quando foram falar de Jesus para Natanael, Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só, rejeitando Jesus. Porque Jesus foi rejeitado, irmãos, e às vezes a gente toma uma porta na cara, ou às vezes nós somos rejeitados por falar de Jesus e desanimamos, né? Aí a gente diz, não vou falar mais não. Que nada, Natanael falou, pode vir alguma coisa boa, né? De Nazaré. Por exemplo, João 9,28. Vamos lá, bem rapidamente, João 9,28. João 9,28 diz assim: então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Olha só, insultaram o cego que foi curado e disseram, discípulo de Jesus é você, nós somos discípulos de Moisés. Eu quero falar com você que até agora não aceitou Jesus e está com esse modo de pensar, está negando Jesus, está com o coração duro em relação a Jesus. Então olha só o que falaram para o cego, né, que foi curado, discípulo de Jesus seja você, nós não queremos ser discípulos de Jesus, sabe? Será que você também tem tido essa atitude, dizendo a mesma coisa, né? Ou para o teu pai, ou para a tua mãe, ou para os teus irmãos, ou para os teus colegas que vêm falar de Jesus? Será que você tem falado isso também? Discípulo de Jesus seja você, eu não preciso de Jesus não. É o que falaram aqui. Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Quem sabe Deus vai falar no seu coração e você vai mudar esse modo de pensar. Ele vai dizer, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero ser, amém? Vamos lá, a origem da igreja, aí nós já falamos sobre a origem da igreja, só que são duas origens da igreja, isso. Jesus é o instituidor da igreja. Por isso que Jesus disse assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem que Jesus diz aprendei de quem? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por isso que ele é o instituidor da igreja. Porque uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, não tem como, meus irmãos, nós sermos crentes, sabe? Crentes carrancudos, sabe? Crentes contenciosos. Jesus diz assim, aprendam comigo, eu quero ensinar vocês, porque eu sou manso e humilde de coração. Você é uma pessoa mansa? Você é uma pessoa mansa? Seja sincero. Vamos mudar isso daí, vamos mudar essa história aí. Você é uma pessoa humilde? Sabe? Vamos mudar essa história aí. Então Jesus está dando aqui, uma direção bem clara para a sua igreja. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele é o Senhor da igreja, né? É o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, né? Que fala bem claro sobre o alicerce, né? Diz assim,
porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Que coisa linda, viu? Então, olha só, Ele é o Senhor da igreja, não tem outro Senhor não. Vamos acabar com essa história, não tem outro Senhor não. Né? A Bíblia é clara, né? A Bíblia é bem clara quando diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus que já está posto. Então não adianta aqui, é o fulano e tal, é uma pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais ideológica do mundo, é o maior pensador do mundo, o maior filósofo do mundo, mas ninguém pode colocar outro alicerce do qual já está colocado, que é Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá, caminhando. Os oficiais da igreja, líder local do grupo de cristãos que se reúnem como igreja, cuida e protege os membros da igreja. O pastor é o oficial da igreja, né? Ele é o líder local do grupo de cristãos que se reúne como igreja, cuida e protege os membros da igreja. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ancião, alguém respeitado, experimentado, que pode aconselhar. Sinceridade, eu estou gostando aqui da nossa igreja aqui, que tem muito ancião que tem dado bons conselhos. E jovens também que têm dado bons conselhos. Né? Glorifica a Deus, glória a Deus. O bispo, alguém que cuida dos outros, que supervisiona e dirige o trabalho. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Todas essas palavras refletem aspectos de uma mesma função. Diácono, ministro ou servo. O diácono deve ajudar os pastores em todas as atividades da igreja, né? A Bíblia diz que o diácono, né, ele tem que ser marido de uma só esposa, né, não dar do vinho, e comedido, né, e uma série de situações, né, provado. Os oficiais da igreja, né, diáconos devem ajudar os pastores em todas as atividades da igreja. A missão da nova comunidade. Como corpo de Cristo, a igreja deve ser notada por uma vida de serviço aos outros. Isso é importante. A igreja, volta a dizer, não é só uma grande celebração do domingo, mas uma vida de serviço aos outros. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Eu lembro lá do aniversário lá em Cuba, lá, e juntou os jovens, em certo momento veio uma menina, e ela com a mão para trás, e o pessoal ficou na expectativa dela dar um presente para o aniversariante. Tinha bastante jovens. Eu sei que ela, com a mão para trás, ela foi e tirou um copo d'água. E deu um copo d'água de presente para aquela aniversariante. A aniversariante, ela pegou aquele copo d'água, deu uma bicadinha, repartiu aquele copo d'água com os demais jovens. A gente não consegue enxergar isso, né? Mas eu estava lá, eu vi isso, eu estava lá, eu vi isso. E tem outro. Eles ficaram muito alegres com isso. Aquela jovem ficou tão alegre de receber aquele copo d'água e dividir aquele copo d'água com os outros. Foi um momento de koinonia, de comunhão muito especial. Então vamos lá. O Espírito de Cristo deve ser a característica constante de todos os seus membros. Dominados pelo amor, os membros da nova comunidade devem promover a adoração, o ensino e a evangelização. A missão da nova comunidade. Dominados pelo amor, os membros da nova comunidade devem promover a adoração, o ensino e a evangelização. E nós temos, né, caminhado nessa direção da adoração, né, o ensino da palavra, né, é o que está tendo aqui agora, tá, gente? O ensino da palavra, por isso que é importante você estar na escola bíblica, né?
e nas pregações também. E a evangelização, né? Você pode fazer evangelização de várias formas, né? Aquilo que Deus colocar em seu coração. A proclamação das boas novas foi um imperativo do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Então, ó, eu quero deixar bem claro, uma coisa é uma coisa, né? Os membros do corpo de Cristo. Outra coisa é que Jesus foi imperativo ao dizer que nós temos que proclamar as boas novas, né? Está lá em Mateus 28, 17. Então, tem muitas pessoas que dizem, o meu dono é esse. Não, uma coisa, deixar bem claro, uma coisa, né, é aquilo ali que o Senhor tem para edificar o corpo de Cristo. Outra coisa é o imperativo de você anunciar as boas novas, tá? Eu já vi igrejas grandes achando que só tem 6 evangelistas, 7 evangelistas. Não, a igreja toda tem que evangelizar. A igreja toda. Mas os dons, né? Embora os dons, né, sejam ali bem particulares, né? E dados pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Mas é imperativo anunciar as boas novas do Evangelho. Porque você vai ter contato com pessoas que eu não vou ter. Você vai estar em lugar que eu não vou estar. Né? Não perca a oportunidade. Tá bom, queridos? A proclamação das boas novas foi imperativo do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Leia Mateus 18, 16 ao 20 e Atos 1, 5, 8. Eu vou ler Atos, que está aqui mais perto aqui. Atos 5, capítulo 1, 5. O João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está vendo que coisa linda? Porque você tem o Espírito Santo também para anunciar a palavra de Deus na Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Entendeu? Você faz uma viagem para a Europa, você vai lá, fala de Jesus. Você faz uma viagem para o Nordeste, Amazonas, fala de Jesus. Você recebeu o Espírito Santo para isso também. Ok? Coisa boa, né? Então vamos ver, acho que já acabou, vamos ver. Bem perto de você existem pessoas que precisam ouvir a mensagem de reconciliação, está vendo? Olha só, acabei de falar nisso. Bem perto de você existem pessoas que precisam ouvir a mensagem da reconciliação. Jesus Cristo deseja que você se torne um agente de reconciliação. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Jesus deseja que você se torne um agente de reconciliação. Que Deus seja glorificado através de sua vida. Então, Michael, eu vou te apertar aqui, porque esse versículo não vai passar não. 1 Coríntios 5, 18 e 20. É a 2 Coríntios. Ali está primeiro, mas é a 2 Coríntios. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha só, Deus confiou a nós a mensagem da reconciliação. Que coisa maravilhosa. Deus confiou a nós, meu irmão. Você sabe o que quer dizer isso? Deus confiou a nós a mensagem da reconciliação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai querido, por esse dia, Senhor, em que
estudamos, Senhor, sobre a igreja, a construção, sobre o andamento, sobre os oficiais, sobre as nossas funções também, Senhor. E aí também as nossas responsabilidades. Nos dê um bom domingo, abençoa o culto da noite, que venha ser um culto abençoado pelo Senhor. E, Pai, que possamos ficar atentos aos visitantes, Senhor, e investi-los nele. Investir também onde nós estamos, que possamos ser um agente de reconciliação com o Senhor, onde nós estivermos, trabalho, casa, onde estivermos, em nome de Jesus. Amém.